Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Vitória diz a Maria José e Alessandro que sabem que todos duvidam de Bruno e tudo precisa ser investigado para chegar a fundo do assunto e que se ele tiver que cair, que caia. Alessandro diz que amanhã vai contratar uma companhia especializada que analise com profundidade os discos duros dos computadores da empresa. Bruno escuta tudo e fica nervoso. Bruno vai à casa de Eric e pede ajuda. Eric cobra seu dinheiro. Bruno diz que amanhã mesmo o dá, pois Alessandro vai investigar os discos duros e Maura será presa. Eric diz que não está em condições de fazer nada. Bruno pede contato de gente de confiança dele para fazer o que seja e quer matar Alessandro amanhã mesmo, antes dele chegar na empresa. Alessandro e Maria José estão tentando dormir. Maria José diz que sente que nunca poderão ser felizes, e quando não é uma coisa, é outra, e algo se mete na felicidade deles. Alessandro diz que eles vencerão isso e pede que ela não se preocupe e jamais vai abandoná-la. Bruno pede ajuda do comparsa de Eric para assassinarem Alessandro. Ele deixa um adiantamento e seu relógio para ele como pagamento. No dia seguinte, Alessandro e Paula tomam café da manhã. Paula diz a Alessandro que não vai ir trabalhar e irá apresentar sua demissão, já que todos pensam que sua irmã é uma ladra. Alessandro diz a Paula que os sócios vão esperar um tempo para esclarecer a situação e talvez fazer a denúncia. Alessandro e Paula estão de saída. Arturo diz a Alessandro que o carro dele está com a roda furada. Alessandro e Paula decidem ir no carro de Maria José, carro blindado, seguro. Paula elogia as investigações que Alessandro pensa em fazer. Alessandro e Paula estão passando pela rodovia. Vários bandidos contratados por Bruno e armados entram na frente deles. Bruno também chega com sua arma, se achando o máximo para assassinar o irmão. O tiroteio começa. Eles disparam diversas vezes contra o carro. Alessandro e Paula ficam assustados e se abaixam. Ele insiste para ela não se levantar. Paula fica chorando e sofrendo. Umas menininhas estão deitadas dormindo enquanto o tiroteio acontece. Alessandro e Paula veem que Bruno já foi embora com os bandidos. Paula diz que era Bruno e chora. Alessandro chora e pede que Paula se tranquilize. Alessandro chama Bruno de infeliz. Alessandro segue nervoso. As menininhas fogem. Alessandro e Paula chegou em casa com o carro todo com marca de disparo e só não foram atingidos por ele ser blindado. Alessandro diz que era Bruno, era ele. Vitória chora muito e está chocada. Alessandro diz à mãe que vai denunciar Bruno para a polícia, pois ele está louco e é um assassino. Alessandro diz à mãe que está farto, suportou diversas coisas e já basta. Vitória chora muito e sofre. Paula diz à irmã que se não tivessem ido no carro dela, ela e Alessandro agora estariam mortos. Vitória diz a Felipa que nunca pensou que seu filho fosse capaz de algo tão monstruoso. Felipa diz a Vitória que no fundo do coração dela sempre soube. Vitória diz que esteve esperando um milagre que nunca aconteceu. Alessandro liga para Roberto e pede que ele localize uma empresa de inteligentes em computadores. Ele diz que Bruno acabou de tentar matá-lo e não poderá sair de casa, porque a polícia está chegando. Roberto pergunta se Alessandro está bem. Ele diz que sim, e só está um pouco assustado. Alessandro diz à mãe que sente muito e pede que ela compreenda. Vitória diz que sim, ele tem todo o direito e está muito triste. Alessandro pergunta a Maria José se alguém conhecia o número pessoal da conta dela. Maria José diz a Alessandro que isso não disse a ninguém, mas Maura acompanhou no banco para pegarem o talão de cheque. Alessandro fica surpreso e nervoso. Bruno pode ajudar Eric para se esconder, pois o plano deu errado. E Alessandro estava num carro blindado. Bruno ameaça Eric com uma arma, que aceita ajudá-lo. Alessandro e Paula denunciam Bruno para as autoridades prenderem ele. Roberto avisa Alessandro que revisaram todos os discos duros dos computadores dos sócios e não encontraram nada. Paula diz a Alessandro se também revisaram o de Maura, que está com vírus e não pôde fazer nada. Eric e Bruno vão para um lugar onde ficaram escondidos. Bruno não entende como chegou a tudo isso, a esse extremo. Bruno chora e aponta a arma para sua cabeça, pensando em tirar a vida, mas não consegue, infelizmente. Quinones avisa Maria José que Helena ficará presa por 12 anos, pelos crimes que cometeu. Maria José pede que ele veja o que mais pode fazer e agradece. Maria José diz a Paula e Pedro que Helena está formalmente presa e tem uma pena de 12 anos de prisão. Eric leva algo de comer a Bruno, que reclama de tudo que ele trouxe. Alessandro entrega ao detetive um documento, onde diz que os movimentos bancários feitos para a conta de Maria José foi do computador de Maura.
O detetive vai até Maura. Ortiz diz a Maura que foi encontrado no computador dela um comprovante eletrônico que o banco emitiu, depois de ter feito uma transferência de fundos para a conta de Maria José Samaniego. Maura diz que não entende, não sabe nada disso, e alguém deve ter usado seu computador, mas que não foi ela. Ortiz diz a Maura que ela terá que acompanhá-los à delegacia. Maura diz que não fez nada. Maura liga para o seu advogado. Alessandro encontra Lisete e diz que a irmã dela foi presa, já que fez um desfalque na empresa para prejudicar Maria José. Lisete fica chocada e chora. Ela fala que outro dia viu sua irmã falando com o Bruno e sabia que tinha algo aí. Alessandro diz a Lisete que Bruno está sendo procurado pela polícia por ter tentado matar ele e Paula. Lisete fica chocada. Lisete diz a Alessandro que Mauro e Bruno tiveram a ver com o sequestro de Maria José. Maria José sente uma forte dor de cabeça e se lembra quando foi sequestrada, e Maura disse para os bandidos pegarem Maria José e deixarem ela. Maria José grita por Alessandro. Ezequiel diz que Alessandro ainda não chegou. Maria José diz a Filipa e Vitória que lembrou de tudo. Maura a levou para aquela casa porque sabia que ela seria sequestrada e Maura foi a quem a entregou para os sequestradores. Vitória fica surpresa e abraça Maria José. Maura diz a seu advogado que alguém usou seu computador para fazer isso. O advogado pede que ela diga a verdade, porque senão não poderá ajudá-la. Lisete encontra Maura na cadeia e pede que ela diga tudo, pois será o melhor. Lisete diz que Bruno tentou matar Alessandro a tiros, mas por sorte ele estava num carro blindado. Maura fica chocada. Ortiz diz a Alessandro que Maura confessou tudo para ele. Diz que cooperou no sequestro de Maria José, em cumplicidade com Bruno, Helena e o Dr. Kruger. E do assunto da transferência do dinheiro, ela proporcionou a Bruno o número da conta bancária de Maria José. Alessandro diz que então Ulisses não teve nada a ver com o sequestro. Ortiz diz que Bruno fugiu com o tal de Eric e continuam o procurando. Eric vai à casa de Lisete. Lisete diz a Eric que sua irmã está na cadeia por culpa do maldito Bruno, que a meteu em todos esses problemas. Eric se nega a saber do que ele está falando e sai. Alessandro diz a Maria José que Maura estava obcecada por ele e Bruno se aproveitou para usá-la, que acabou na cadeia, enquanto ele segue foragido. Alessandro diz que Bruno terá muitos anos de cadeia quando for encontrado. Maria José diz que será a única coisa a deter Bruno e talvez ele se arrependa, reflita o mal que fez. Irene diz a Fernando para não parar de fazer os exercícios. Fernando diz a Irene que não é necessário ela se dedicar tanto a ele. Fernando diz a Irene que sabe o tanto que ela o ama, mas que não a ama do jeito que ela gosta dele. Ele fala que o que sente por ela são outras coisas, muito carinho, agradecimento e simpatia. Irene fica emocionada e pede que Fernando não se preocupe, e foi melhor assim. Filipa diz a Vitória que ela não pode estar pensando em Bruno o dia todo e pede para ela se distrair. Vitória recebe uma ligação de Bruno. Com um sanduíche na mão, Bruno diz à mãe que está numa pocilga, no meio do nada, sem comida, sem água, e precisa de ajuda. Da ajuda dela. Vitória pede ao filho que se entregue, pois será o melhor. Bruno pede à mãe que traga dinheiro a ele e precisa sair do país. Vitória pede para ele pensar melhor. Bruno diz que não quer apodrecer na cadeia e prefere morrer. Vitória combina de se encontrar com Bruno. Alessandro e Maria José já sabem que Vitória saiu para levar dinheiro para Bruno, para ele fugir. Alessandro decide ir atrás do seu irmão. Maria José fica preocupada. Bruno e Eric veem que Vitória está chegando. Vitória chega na praia e entrega a Bruno o dinheiro que ele pediu. Vitória pede que o filho se entregue, pois não vai dar para ele sair do país. E todas as fronteiras foram alertadas sobre ele. Bruno diz à mãe que pensa em ir a Guatemala pelo oceano. Bruno diz à mãe que isso tudo foi porque ela preferiu o desgraçado do Alessandro. Vitória diz a Bruno que jamais preferiu o Alessandro do que ele. Bruno diz que sim, ela fez isso. Vitória pede perdão, diz que o ama. Bruno diz à mãe que ela não o defendeu quando o velho deixou tudo para Alessandro. Bruno chama a mãe de falsa e diz que a odeia. Alessandro chega até Bruno. Bruno pede a Alessandro que traga o filho dele como refém e mande um helicóptero para ele e arrume uma permissão para ele cruzar a fronteira. Alessandro diz que não é imbecil de acreditar num demente como ele. Alessandro pede que Bruno o mate se for para deixar sua família em paz de uma vez. Vitória ajoelha para Bruno não fazer nada, pois eles são irmãos. Bruno diz que aquele desgraçado não é seu irmão. Alessandro pede que Bruno tente. Bruno dá um chute em Vitória, que cai. Bruno chama Alessandro de desgraçado e diz que até ali ele chegou vivo. Bruno faz Alessandro se ajoelhar, diz que chegou o dia dele e assim queria tê-lo. Bruno pede que Alessandro se despeça desse mundo e aponta a arma para a cabeça dele.